Vamos lá, galera, vamos que vamos. Já peço você para deixar o seu like, se inscrever no canal. E hoje nós temos uma participação muito especial aqui com a gente. Pastor Júlio, da comunidade evangélica ID, não é verdade, André? É verdade, ó, e vem lá, roda a vinheta que o negócio tá bom. Pastor Júlio, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso primeiro podcast, nosso primeiro projeto, né? Junto eu e Tuxa, né? Nessa brincadeira aí que nós começamos a conversar. É um prazer imenso, fico muito feliz. E sem mais demora, não, Tuxa? Vamos fazer perguntas do nosso amigo, mas antes queria... Isso. Vamos de música? Bora. Vamos puxar com uma música aí, que o Pastor Júlio, para quem não sabe, é um músico e dos bons. E vamos começar com música. Amém. Tem uma canção que eu gosto muito de cantar, né? Não sou um músico profissional, mas a gente gosta de puxar. Ainda mais pelo evento que a gente está participando aqui hoje, eu acho que essa música aqui é para exaltar mesmo o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito aí na vida de vocês. Amém, amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eita glória, hein, Tuxa? Começamos com o pé direito. É isso aí. Nossa, pastor, você não sabe como é que essa música fala particularmente no meu coração, né? É uma música que nada melhor do que nós estarmos iniciando com ela. Foi muito pródigo nessa canção aí. Mas vamos de pergunta. Vamos começar aí, pastor. Conta um pouquinho a sua história lá, pequenininho, da onde veio, sua história um pouquinho pra gente. Vou tentar encurtar, né, um pouquinho aqui. Eu sou mais velho de 6 irmãos, né?
nós somos 5 homens e uma menina. Caramba. E eu nasci, né? Mas ela é caçula? Ela é caçula. Caramba. Ela é caçula. Ela é caçula. E eu nasci em Miguel Pereira, Certo. né? E desde pequeno nós fomos morar num bairro, né? No caso, o terceiro distrito praticamente de Miguel Pereira, chamava Paz Leme. Né? Sim. Era muito conhecido pelo campo de futebol que tinha ali. Sim. E meu pai ele trabalhava como encarregado daquela olaria. Olaria, né? Ali. A gente passa ali, a gente vê ela. Isso. E lá eram 3 igrejas que tinham lá. Sim. Era Batista, Presbiteriana e Assembleia. Sim. Aí com 2 anos de idade minha mãe se converteu. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe se converteu. Ela começou então a frequentar direitinho junto com meu pai. Até então nossa vida era bem tranquila. Meu pai era professor, encarregado daquela olaria, né? Fazia aquela parte ali do RH da olaria e tal. E minha mãe já começou a levar a gente ali para a primeira igreja batista de Paz Leme, certo. Que é a olaria, né, no caso. Só Mas era que, dentro da olaria ali ou era próximo ali? Não. O que acontece? A olaria ali, que a gente chamava de olaria, era de uma dona. Sim. E ela era dona daquela região toda ali. Então todas as pessoas que moravam ali eram funcionários da olaria. Tá entendendo? Era funcionário tipo uma colônia, né? Tipo uma colônia, é isso aí. Tinha um colégio, tinha um bar, né? A única vendinha que tinha lá, um colégio onde meu pai dava aula também à noite, né? Onde ele chamava de Mobral, né? Que dava aula pro pessoal que não tiveram condições de estudar, né? Aí eles iam pra... Mobral. Isso aí. Ai, meu Deus do céu, Mobral. Eu acho que Eu ouvi falar nisso, né? É antigo, né? Mobral. eu ouvi falar nisso. Aí no caso, nessa época, meu pai, assim, devido a problema de saúde, ele faleceu. E quando ele faleceu, a casa onde a gente morava era a melhor casa da entrada ali da olaria, porque ele era o funcionário da olaria, era o encarregado, então a melhor casa era dele. Como você falou, parecia uma colônia mesmo ali. Sim. Né? E o que aconteceu, cara? Quando ele faleceu, aí que eu vi que tudo começou a desabar, né, cara? Porque a gente foi, 3 dias depois, a gente recebeu uma ordem de despejo, porque eles tinham que colocar outro encarregado onde a gente morava. Só que quando eles mandaram a gente embora, a gente não tinha onde morar. Ali então era a sua história. Isso aí. Seu pai não tinha uma outra casa. Não. Caramba. Aí quando isso aconteceu, a gente praticamente ficou um dia na rua, né, com a minha mãe. Era eu, minha mãe e mais 2 irmãos nessa época. Sim. Né, o Hildo e o Lílio. Né? O Hildo hoje é baixista lá na nossa igreja em Conrado. Certo. Só que aí alguns irmãos da igreja se compadeceram e a gente ficava assim, dormia uma noite na casa de um, uma noite na casa de outro, até minha mãe conseguiu um lugar pra gente ficar. E ela conseguiu lá um lugar pra gente ficar, e até então era muito difícil, pensão. Mas sua mãe, ela tinha uma profissão, já trabalhava? Não. Minha mãe, a gente era da roça, né? Sim, do lar, né? Do lar. Minha mãe nunca tinha trabalhado fora. Então toda a fonte de renda era do seu pai? Era do meu pai. Caramba. Era do meu pai. Então ela viu aquilo tudo se acabando. Mas vou te falar, cara, mulher guerreira. Mulher forte. Acredito. E ela conseguiu um espaço pra gente. Demorou sair a pensão do meu pai, mas quando saiu, foi a primeira coisa que ela fez. Foi acertar o aluguel onde a gente estava morando. E o tempo foi passando, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Aí a gente mudou de Paz Leme. Vou tentar encurtar aqui rapidinho. Não, fica à vontade, fica à vontade. Tá ótimo. Mudamos de Paz Leme para Conrado. Ó, só uma coisa, o podcast só tem hora para começar. Ah, beleza, tá ótimo. Tá ótimo. Aí mudamos de Conrado, de Paz Leme para Conrado. Aí com 10 anos, eu já comecei, 10 para 11 anos, já comecei a trabalhar em fazenda. Aí tirava leite, cortava capim para... Ali tinha muita fazenda por ali. Né? Hoje diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho, mas o forte lá mesmo era agropecuária. Tinha muita fazenda, a gente chamava de retireiro. Eu só trabalhava em fazenda, tirava leite, né? Vivia só disso, né? E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar, né, nessa parte na fazenda para poder... Você é o mais velho, né? Sou mais velho, mais velho. E assim, o dinheiro que eu pegava, cara, era o dinheiro que eu investia em casa também. Comprava as coisinhas, ajudava, comprava biscoitos, né? Não era muita coisa, não tinha como comprar roupa, né?
Aí eu fui crescendo, minha mãe sempre insistindo a gente. Aí nós fomos congregar na primeira igreja batista em Conrado. Ou seja, a minha raiz é batista. Meu irmão, cara. Desculpa aí, tá? Eu cresci na primeira igreja batista, praticamente ali começou meus passos, né? E até então, eu não era batizado ainda, me batizei com 16 anos. Só uma pergunta, quando tu foi lá, era o pastor, era o irmão Lino? Não, vou chegar lá. Ah, tá. Na época era o meu irmão Júnior. Diácono Júnior. Sim. Diácono Júnior e outro pastor, rapaz, que eu não me lembro qual era o nome dele. Eu só me lembro mesmo depois que veio o pastor Djalma Galdino Nogueira, sim. Né, depois o Diácono Lino, que tomou conta da igreja, até veio outro pastor José Hélio, que passou por lá, pastor José Hélio passou por lá. Luiz Wagner. Pastor Luiz Wagner. Então, assim, eu peguei esses pastores todos lá, né? Mas na época, assim, eu lembro muito do irmão Júnior, porque o irmão Júnior foi, né, ajudou muito a gente ali. As filhas dele davam aula de escola dominical pra gente. E a gente cresceu com eles ali, né? E o tempo foi passando. Eu me lembro de uma história, antes de continuar, que esse pastor, não me lembro, cara, qual era o pastor que estava lá. Lembra na época da Guaranita? Sim, que era garrafa de cerveja? Sim. O pessoal até confundiu. Fala lá, o crente bebendo. Não, mas era foi isso. Não, olha só, gente. A Bíblia fala, Tiago fala que a língua é como... a língua é perigosa. É verdade. Tá entendendo? Ela tem a capacidade de incendiar um pequeno bosque, um grande bosque, que seja assim. Né? Um pouquinho que você fala de alguém ser um perigo tremendo. E o que aconteceu nessa época, né? Eu passando na rua, eu vi o pastor tomando Guaravita, né? Só que Guaranita, só que o rótulo estava virado para dentro. E ele conversando, quando eu olhei assim, meu Deus, o pastor tomando cerveja, eu saí correndo e contando para todo mundo, rapaz, e o pessoal acreditou em mim. Eu tinha já tinha uns 11 anos, 10 para 11 anos. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei desesperado, rapaz, eu contei para todo mundo. Aí quando foi no domingo, chamaram o pastor, que história é essa? Aí o Julinho falou que o senhor estava tomando cerveja. Aí assim, ele falou que estava tomando cerveja, chama ele aí. Aí me chamou, ele foi lá na venda, comprou uma garrafa de Guaranita, aí botou lá em cima da mesa com o rótulo virado para ele. Senta aí, Julinho. Aí eu olhei aquela garrafa, vem tomar um refrigerante comigo. Aí eu olhei, não bebo cerveja não. Aí ele virou o rótulo na minha direção. Guaranita. Olha aqui, meu filho, o que eu tava tomando. Você tá vendo só o que você fez comigo? Olha a situação que você me envolveu. Mas graças a Deus foi resolvido. Mas só lembrei dessa situação. Aí voltando, aí eu comecei... a gente começou a frequentar a igreja batista, né? Minha mãe sempre trabalhou na igreja batista, né? Quando eu fiz 12 anos, minha mãe conheceu então meu padrasto, que na verdade foi um pai. Aí eles começaram a se conhecer, se casaram, né? E ele então, eu comecei a trabalhar já diretamente com ele, com obra e tal. Sim. Né? Eu creio que Deus ele permitiu que isso acontecesse. Às vezes a gente não entende o agir, o plano de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, por muito tempo pensando assim, por que meu pai morreu? E assim, até na época que meu pai era vivo, eu era uma criança que eu tinha de tudo. Eu tinha todo brinquedo que você imaginar, cara. Todo tipo de brinquedo. Eu tinha uma vida tranquila, eu tinha melhor roupa. Meu pai tinha carro. Mas aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei, cara, depois de muito tempo, já adulto, já jovem, me contaram a história daquele sábio que quando ele foi visitar um camponês, ele viu que o camponês ele tinha um terreno farto, né? E a única coisa que ele se preocupava era com a vaquinha que dava leite. Então ele veio numa madrugada e empurrou aquela vaquinha do penhasco. A vaquinha morreu e a única fonte de renda que aquele homem tinha era a vaquinha. Só que quando a vaca morreu, abriu-se um leque e as possibilidades. Ele olhou para o seu campo e viu que era vasto. Então ele se tornou o homem mais rico daquela região. Por quê? Porque ele não ficou só com leite. Foi necessário aquela vaca cair do precipício para que ele pudesse enxergar. E eu fiquei pensando assim, não é dizer que foi necessário meu pai morrer, mas se meu pai tivesse vivo, de repente eu não seria o homem que eu sou hoje. Porque eu ia acostumar com aquela vida de bacana, de tranquilidade. E foi necessário algumas coisas acontecerem na nossa vida pra gente aprender, pra gente crescer.
Hoje, talvez você não entende. Tem gente que culpa Deus pelas suas frustrações, por algo que acontece, perdas. Mas a gente tem que perguntar por quê? Para quê? Qual é o objetivo de estar acontecendo esse tipo de coisa na minha vida? E assim, eu não culpava Deus, mas eu ficava questionando quando chegava no dia dos pais, todas as crianças correndo para abraçar seus pais, eu não tinha o meu. E a minha mãe, graças a Deus, ela sempre supriu essa necessidade, né? E foi aí que ela conheceu o seu José, né? Eles se casaram e eu comecei a trabalhar com ele e tal. E fui crescendo. Aí quando eu fiz 16 anos de idade, o pastor Djalma Galdino Nogueira falou que ia fazer o batismo na igreja. Só que eu era aquele cara que costumava dormir dentro da igreja, né? Aí eu me lembro que... Mas montando também. Eu me lembro que meu tio, rapaz, na época, ele chegou, eu tava dormindo do lado dele, né? Aí o pastor Djalma disse, olha só, quem for batizar, levanta a mão aí. Meu tio pegou meu braço e levantou, né? Ele assim? Aí ele me catucou, eu fui e fiquei com o braço pro alto, ainda com o olho meio fechado, outro aberto. Aí assim, o que foi, tio Luiz? Aí tio, glória a Deus! Assim, glória a Deus do sono! Rapaz, olha. Aí o pastor Djalma, que bom, meu filho, que bom o quê, pastor? Você vai se batizar? Eu? Você acabou de levantar? Eu olhei pro lado, rapaz, que vontade de pregar a mão no meu tio. Mas enfim, aí eu fui, né, passei pelas águas, graças a Deus, assim, realmente eu tive... Quantos anos? Com 16 anos. Ali Desviou? Não. Teve época da minha vida como adolescente que andei como meio barro, meio tijolo, sabe? Aquele crente Raimundo, né? Quase sempre passa por isso. Um pé na igreja, outro no mundo. Tá entendendo? Mas assim, nunca tive aquela vontade de experimentar aquilo que o mundo oferece. Tipo de baile, bebida, drogas. Sim. E por incrível que pareça, eu sempre trabalhei por muito tempo com dependente químico. E as pessoas perguntavam se um dia eu tinha sido viciado. Eu disse, não, cara, não, mas você gosta de trabalhar. Geralmente quem trabalha com dependente químico é porque um dia foi viciado. Eu disse, não, no meu caso, eu nunca fui. Mas eu via a necessidade de ajudar. E assim, foi aí que eu comecei então a trabalhar, a participar dos ar livres, né? Hoje em dia você não vê isso. Não vê isso. Eu era aquele cara que domingo, meu irmão, era escola bíblica, tá? Escola bíblica, terminava a escola bíblica 3 horas. A gente estava na praça, pegava a caixa de som, botava nas costas e partia. Fizer muito disso. Eu, antes da pandemia, todo domingo nós tínhamos um culto na praça, né? Agora, só que veio a pandemia, a gente teve que trabalhar se adequar de acordo, né, com o que os nossos governantes, né, estavam passando. Mas enfim, então eu vim dessa época e comecei a crescer dentro da igreja, trabalhando, né, desde os 2 anos de idade que eu comecei, né, como eu falei para vocês, minha mãe se converteu, nos levando para a igreja. Com 16 me batizei e fui trabalhando até dentro da igreja batista eu casei com 23 para 24 anos. Então até os 25 eu estava na igreja batista, mesmo casado, minha esposa em outra igreja, mas eu na igreja batista. E passei por esses pastores, como eu te falei, pastor Djalma, pastor Zé Hélio, Luiz Wagner. Quando chegou no Luiz Wagner, cara, Luiz Wagner é parceiro, é homem de Deus, eu gosto muito dele. Conheceu? É incrível. Tá na cerâmica, né? Na cerâmica. Projeto lá maravilhoso. Lá. Eu me lembro, cara, pastor Márcio também, que foi judoca também. Não sei se você lembra de Paracambi, hoje ele tá em Vitória. O Careca. Sim. A esposa dele é musicista. Sim. Gente da melhor qualidade. Ele também foi pastor em Conrado? Foi durante um tempo. Aí depois ele foi pastorear, acho que lá em Vitória. Acho que tá lá em Vitória ainda. Sim. Eu lembro uma vez que ele veio. Eu lembro uma vez que ele veio aqui, eu tava na PIB de Paracambi, que ele veio, ele era responsável de uma rádio também referente. Sim. Aí ele transmitiu o culto ao vivo lá em Paracambi, foi uma coisa. Sim. Ele é um cara que trabalhou, e a história dele também é muito interessante. De repente, quem sabe o dia que ele estiver aqui no Rio. Claro, pô, né? Vamos ver a agenda aí, né? Porque ele tem uma história. Pastor, se tiver já vendo a gente aí, entra em contato aqui pra gente já fazer contato. Legal. Me contar a sua história aqui. Com certeza. Uma honra, rapaz. Com certeza vai chegar até ele lá. Aí, rapaz, aí dentro dessa trajetória aí, me lembro, em relação ao diácono
Lino. Lino. Eu não sei se... Esse eu já tive mais. Não sei se o Marcelo contava essa história lá pra vocês lá, chegou a contar, mas ele, né, ele fala muito... Deveras. Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas. Aí, rapaz, era muito engraçado. Eu trabalho com missões, eu gosto de missões, tá entendendo? E eu falo lá pros irmãos lá na igreja, pessoal, olha só, a maior pregação é quando você tá em silêncio. Cara, tu não precisa ficar falando. Meu irmão, uma vez um pastor falou pra mim assim, pior que a falta de humildade é uma falsa humildade. Você não precisa dizer o que você é. Verdade. Tá entendendo? Você precisa mostrar. Isso é prática. É isso que o Evangelho nos convida a praticar. Verdade. Tá entendendo? A praticar. E eu comecei a fazer isso. Eu falei assim, não, peraí, eu tenho que colocar em prática o que eu tô aprendendo, o que o pastor me passa, o que o meu líder do jovem tem me passado. Porque, poxa, eu tenho que começar a esperar. Foi aí que teve um evento uma vez, né? Numa igreja lá em Miguel Pereira. Aí, no caso hoje a minha esposa, Cláudia, ela estava presente. E eu tinha uma guitarra branca, cara. Todo pouco com a guitarra, tava lá estreando ela, tocando a guitarra lá. E foi um culto jovem. Aí no final foi algo bem assim, bem legal, dinâmico, né? E teve um momento lá que teve aquele correio do amor. E eu tinha um amigo. Lembra? Recadinho do amor. Eu tinha um amigo, cara, que ele era muito bagunceiro, Juliano. Vai chegar lá, o Juliano vai assistir. Ele vai ver essa Ele história. vai ver, ele vai se lembrar. Juliano, ele fazia piada com tudo, cara. Com tudo. Até que eu lá meio triste, sem namorar ninguém, esperando. Aí de repente falei assim, Julinho, você é o rejunte que faltava no meu azulejo. Aí eu olhei aquilo. Não, mas aí, pô, a galera vibrou. Vibrou, mas eu fiquei chateado assim, cara, o Juliano não vale nada. Foi Achou Juliano, que era ele? achei. Ah, Juliano, eu não fiz nada. Mas por ele sempre aprontar, eu achei Já tava que era sem ele, crédito, cara. já. Tava sem crédito. Caiu na conta dele. Caiu na conta dele. Até que a Gisele, nós temos uma amiga em comum, Gisele. né? A Gisele chegou e falou assim, ô Julinho, Julinho, tem um amigo querendo te conhecer. Eu falei assim, poxa, quando eu olhei, eu falei assim, sério? Aí eu falei assim, caramba, cara. Aí quando eu vi, né, era a Cláudia, aí a gente começou a conversar e hoje, né, nós somos casados já há 20 anos, temos filho de 17 anos, baterista, sabe? Um homem... Me permite fazer um atento nessa questão? Sim. Não sei se a Cláudia lembra, cara. Mas a Cláudia foi um anjo na minha vida. Eu trabalhava na Pampus. Né? Aí eu prendia a mão no cilindro. Ah, lembro. Ela me contou isso. Rapaz, Caraca, mano. eu ia perder a mão. Cara. Eu ia perder a mão. Não é isso que ela Foi. falou? Eu ia perder a mão. Ela tem um carinho muito grande por você, cara. Eu não lembro o médico, só lembro da Cláudia. Eu tenho, poxa, com todo respeito, sabe, disso, mas eu amo a Cláudia. Sabe, aquela pessoa que faz parte da nossa vida, que marca. Sim. Não tem como esquecer, a marca tá aqui. Então, a história é essa. Ela foi lá, o médico me liberou, aí chegou uma enfermeira que eu também não lembro, ela me puxou, ela foi assim, gente, eu vou fazer até um pouco que não deve ser feito, mas ela pegou e me puxou pra dentro do consultório e começou a me dar uns remédios e tal. Na verdade, ela queria me internar. Aí eu era pequeno, mais novo, né? Ela também nova, né? Mas eu, mais novo que ela, aí eu não queria ficar internado. E ela me deu uns remédios lá e graças a Deus eu chorava, porque eu era baixista, né? Sou baixista ainda, né? Só tô afastado. Pra tocar, né? E tipo assim, ela foi um anjo na minha vida, naquele período ali. Então, amo de paixão a sua esposa. Você sabe? Poxa, Você, eu sei, ela... O carinho que eu tenho por ela, aquele anjo que Deus coloca na nossa vida. Mas continua. Na vida, na hora. E aí, né, a gente casou, né? A gente casou e nesse período eu ainda continuei na Batista e ela na comunidade evangélica Haiti. Ela já tinha passado para a igreja, para a comunidade evangélica Haiti. E o mais interessante é que aí, quando eu reconheci que eu poderia ajudar outras igrejas sem deixar em falta a minha igreja onde eu estava congregando,
as coisas começaram a acontecer, André. Entendeu, Tuxa? Deus ele vai providenciando, Deus ele vai abrindo o caminho. Com certeza. E nessa época, quem era o pastor da nossa igreja era o pastor Luiz Wagner. Sim. Pastor Luiz. Luiz Wagner. Aí eu fiquei 3 anos ainda, depois de casado, cara. Na Batista. Na Batista? Eu deixava ela na comunidade de ia pra Batista. Terminava lá na Batista, eu ia pra de buscá-la. Mas era próximo também, Era né? próximo. Pertinho. Até que... Era igual eu aqui, primeira Batista, Assembleia de Perto também. Assembleia do Bucajá, né? Até que, olha só o que aconteceu, Tuxa. Até que a Cláudia engravidou. Foi também um milagre, porque tinha muita dificuldade, ela não conseguia engravidar. Né? Ela engravidou do Davi e nesse período ela levou um tombo, quase perdeu, mas graças a Deus meu filho nasceu perfeito. Hoje, como eu falei, tá 17 anos, tem 17 anos, Esse é o Batera? É o Batera, 1,83 m de altura, aquele que tocou meu irmão, é o Jonas. Sim. O Jonas é meu irmão. Jonas. Você já conhece já. Eu nunca ia saber que o Jonas era dele. Naquele culto? Ele não sabia. Não? É irmão do Julinho, cara. Meu irmão, excelente baterista também. Gosto muito dele, educado. Cara centrado, educado, verdade. Muito legal. Aí não sabia. Aí, rapaz, o que aconteceu? Aí Cláudia engravidou. E foi aquela alegria na igreja, né? E o pastor Luiz Wagner, sabiamente, ele me chamou e falou assim: Júlio, vou te falar uma coisa aqui, cara. Eu não quero te perder, mas eu preciso ser maduro para poder abrir mão. Você pode abrir mão de quê, pastor? Você vai ter um filho agora, sua esposa está na comunidade IT. A probabilidade de um mudar de igreja é mais para você, cara. Por quê? Porque você está sempre lá ajudando. Então você já conhece o ministério. Eu conheço a liderança da igreja onde a sua esposa congrega. É uma liderança séria, certa. Então, cara, seu filho não pode ficar igual uma bolinha de ping-pong. Um dia aqui, um dia lá. Vai chegar um determinado momento que ele vai parar no meio da rede, cara. E não vai para lugar nenhum. Então, antes que isso aconteça, eu quero liberar você. E olha que Batista não dá carta para outra igreja, outra denominação. Mas ele chamou lá a igreja numa reunião uma extraoficial, extraordinária, e ele falou assim: olha, pessoal, esse nome excluído nós não vamos usar para o Júlio. Nós vamos estar liberando, só que a gente sabe, vocês sabem que nossa igreja não dá carta para outra igreja. Mas botar aqui, escrever exclusão, não tem como, ele é muito forte, ele não fez nada, ele simplesmente está indo para optando pela família. Aí a igreja entrou em comum acordo, né? Não me lembro muito bem como ele foi colocado na ata da igreja, mas naquele momento ali eu fui liberado para poder congregar com a minha esposa. Uma pergunta. Tem uma música que encaixa nesse negócio aí? Tem uma música que encaixa? Vamos lá, dar uma pausa aí. A música. O André quer pegar o pastor pelo pé. Não, maneira nenhuma. Ó, eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, de gravar letras, né? 2. Mas, Tá falando com um aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Mas quando se fala disso, a gente tem que lembrar que em meio a em tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente vive, nunca foi sobre mim. Nunca é sobre você, André, sobre o Tuxa, sobre quem está nos assistindo, mas é sobre ele. Tudo converge para a glória de Deus. Amém. Então vamos cantar aquela que é o clássico, né, que a gente já conhece. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar.
mais. Gosto mais demais, rei na cara. época da nossa música. É verdade, é verdade. Continua. Aí, nesse dia, então, né, a partir desse dia, eu passei a fazer parte, conversei com a liderança da comunidade evangélica ID, onde minha esposa era membro. Comecei a fazer parte, né? Eu já ajudava, Sim. já, né? E muito, né? E dali em diante, passei a ser membro da comunidade evangélica ID. E nessa época, eu morava em Japeri e tinha uma comunidade ID em Japeri. Então, ficou mais perto, porque eu ia, eu ia para Conrado, minha esposa ficava em Japeri, na comunidade ID, nessa época. E a gente começou então a ficar ali e tal, trabalhando ali na comunidade ID, em Japeri. A gente abriu um consultório em Queimados, na época, aí a gente mudou para Queimados. Fomos morar em Queimados e tinha uma comunidade evangélica ID também em Nova Iguaçu. Aí eu fui para lá. É mais perto? É mais perto, você pega rapidinho, você leva 10 minutos. Queimar com Japeri. Japeri é mais longe que queimar com Nova Iguaçu. 10 Mas é. Na verdade mesmo. Eu, quando eu tô sozinho, eu gasto uns 15 minutos de Queimados para Japeri. Quer que tire a dúvida? Olha a distância da Dutra, centro de Japeri, para Dutra. A distância do centro de Queimado para Dutra. É isso que quebra. Aí ficou mais Porque perto. você entra dentro de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. é rápido. É rápido. Ali já é o centro lá. É isso aí. E a igreja, na verdade, é próxima à Dutra. Eu lembro. Ela é ali perto da Compacto. Isso. Eu fui uma vez. Isso. Eu já tenho tempo, né? Isso, Mas tem eu muito fui tempo, lá né? uma vez. Isso é perto da Compacto. Aí a gente começou a congregar lá. E fazia parte do Ministério de Louvor. E o tempo foi passando, né? Aí Deus já tinha colocado lá no coração da bispa lá, em relação ao ministério pastoral. Mas olha, gente, o que eu vou falar agora, quem estiver nos assistindo, por favor, não me leve a mal o que eu vou falar agora. Mas eu costumo dizer que ninguém em sã consciência pede para ser pastor, cara. Eu me deparo com pessoas. Mano, é sério que eu vou te falar. Né? Gente, se você que está assistindo aí, pelo amor de Deus, você que de repente tem um sonho, eu quero ser pastor. Olha só, é algo tremendo como a Bíblia fala. Mas é uma grande responsabilidade. Porque ser pastor, hoje as pessoas acham que ser pastor é você estar atrás de um púlpito. As pessoas querem ser um pastor coach. Isso. Tá entendendo? É itinerante, querem sair por aí pregando. Mas ser pastor é cuidar de ovelhas, cara. Dar conta de vidas, mano. Tá entendendo? É você tá dormindo e o seu telefone tocar de madrugada e você tem que atender alguém. Isso acontece comigo, cara. Acredito. Tá entendendo? Às vezes você olhar na sua despensa, juntar uma bolsinha de compra para poder levar para alguém. Para algum irmão. Eu sempre falo isso, que dízimo e oferta na igreja, além de suprir a necessidade da igreja, a parte física, né, como luz, água, obra, é também para assistir os irmãos que estão em necessidade. Verdade. Não o que eu vou falar aqui agora, cara, se tiver algum pastor presente, né? É sério, mano, é sério. Cara, se o cara quer ter uma Cherokee, vai trabalhar, mano. Se o cara quer ter uma fazenda, pelo amor de Deus, cara, vai arrumar um emprego. Sim. Não é com dinheiro da igreja. Meu Jesus andou, cara, em um jumentinho que era 0 km. Pelo que eu me lembro, foi uma vez só. E a Bíblia declara que ele não tinha onde recostar a cabeça, ou seja, não tinha um travesseiro. Onde ele chegava e ele encontrava repouso, ele ficava. Os discípulos saíam para poder comprar alguma coisa para comer, ele estava lá sentado na beira debaixo de uma árvore, esperando os discípulos chegarem para eles comerem. Aí hoje você vê que o evangelho que está sendo pregado, cara, vendido, eu abri esse parênteses aqui pra gente colocar, porque em relação, porque as pessoas acham assim, pô, é legal o cara ser pastor e tal, é legal, é maravilhoso, mas é um preço que você tem a pagar. Envolve família também. Família também vai junto, né? Com certeza. E se você não souber administrar, porque o ministério realmente, eu aprendi isso e eu preciso, a todos os dias eu preciso rever essa situação. Porque o seu ministério começa em casa. Tá entendendo? Começa em casa, né? Você precisa aprender a ser pastor de uma ovelha. Casa. Que de repente é só, se o cara não tem filho, É sua esposa. sua esposa. Sua própria esposa. Ou ser pastor de 2 ou 3 ovelhas, sua esposa e mais 2 filhos. Tá entendendo? Às vezes o cara quer dar conta da igreja toda, mas não consegue dar conta da família. Quantos pastores você vê aqui, cara, que já perderam suas famílias?
Tá entendendo? Porque não sabe pastorear a sua casa. Então, assim, voltando aqui, hoje em dia você vê que as pessoas vai por esse lado. Então, assim, eu falei isso, que ninguém em sã consciência pede para ser pastor. E eu me lembro que quando a liderança da igreja me chamou, na verdade eles já estavam me observando há muito tempo. Eu sempre fui aquele cara de chegar, o primeiro a chegar e o último, até hoje. O primeiro a chegar e o último a sair. Eu que o digo. Tá entendendo? Aquele cara que, pô, vamos fazer? Vambora. Vambora. Partia pra dentro. E foi, aí a liderança me chamou e falou assim, olha, nós vamos separar você pro ministério pastoral. Eu assim, tá maluco? O que é isso? Mano. Rapaz, minha vontade era faltar os cultos, mas a vontade e o Espírito Santo? Que fica lá. Verdade. Apertando. É verdade. Cutucando. É verdade. Rapaz, eu te chamei, cara. É verdade. Como escapar? Não tem não. Você não serve nem pra, como diz aquela pregação, você não serve nem pra ser desviado. Tá ali. Aí, rapaz, eu fui colocado nessa prova aí, né? E fui separado, fui preparado. Eu me lembro que eu queria ser polícia. Esse era o meu sonho. Meu sonho era ser polícia, cara. E eu me preparei, tá? Me preparei. E Deus mostrou que eu era capaz, porque eu me lembro como se fosse hoje, cara. Nessa época eu estava em Japeri, perdão, só pra gente... olha o que Deus tem pra vida do homem. Você pode fazer projetos e planos, tá entendendo? Mas a última palavra vem do Senhor. Sempre. Eu me preparei. Quando saiu o concurso da PM, eu fiz. Eu fiquei entre os 100 primeiros colocados, só pra você ter ideia. Eu estudei pra caramba, cara. Brabo, né? Brabo mesmo. Comia livro. Por quê? Meu irmão, quando chegou lá, aprovado, rapaz, eu dei pulo de alegria, mas quando eu olhei pro lado, minha esposa já estava já chorando, minha mãe desesperada, e elas não queriam que eu fosse. E Deus sabe de todas as coisas. De repente, sinceramente, eu não estaria aqui, porque eu não tinha maturidade para isso. Não tinha mesmo, não tinha. Gente, isso serve como testemunho, já contei isso na igreja. Quando eu estava me preparando, a minha esposa saiu de casa. Fui dormir na casa da mãe dela. No dia da prova, da prova do teste que eu ia fazer. Eu já tinha feito já a prova escrita e tal. Fui chamado para a segunda fase. A segunda fase ia ser lá em Paulo de Fronten. E se eu não, como você já sabe, todo concurso público, se você não chegar no horário certo, você já era. Eu queria atingir meu objetivo, né? Sim. Eu estava cego naquilo ali, estava focado. Estava até esquecendo da família. É isso aí. Né? É isso aí. Eu olhei assim, vou dormir, vou descansar, que amanhã é dia. O tempo estava maravilhoso, cara. Pô, estrela. Quando eu deitei, 5 horas da manhã, o relógio despertou. Quando eu cheguei no banheiro para tomar banho, abriu o chuveiro, até eu escutei aqui, chua. Eu olhei, desliguei, chua, continuou. Eu assim, que isso, cara? Chuva. Temporal. Caiu um temporal. Eu liguei a rádio na época, era uma rádio que tinha em Paracambi. O cara falou, você que está preparado para sair de casa, não sai de casa. Subi daqui de Paracambi em direção a Paulo de Fronten, caiu árvore, barreira. Rapaz, eu fiquei chateado com Deus. Eu perdi. Não tinha nem como eu recorrer, né? Eu acabei passando do prazo. Estava indo para aquela fase já tinha passado na prova. Isso aí. Estava naquela fase já eliminatória. Isso aí. Eu fiquei muito chateado, André. Eu não entendi isso. Eu fiquei muito chateado. Aí foi aí que eu me mudei para Queimados, né? E frequentando lá a igreja de Nova Iguaçu. Aí aquilo saiu do meu coração. Tudo bem. Fazer por fazer. Só que as coisas foram mudando para a glória do Senhor. Eu concluí. Amém. Né? E 1 ano, 2 anos depois, eu fui consagrado a pastor. Amém. Então o que acontece? É claro que eu comecei com esse trabalho, com um projeto de evangelismo. Veio a pandemia, deu uma segurada, até porque a gente não podia ir para a rua, teve que dar aquela segurada, né, em relação a trabalho de rua. Eu sempre prezei pelo trabalho de rua. Por quê? Porque se a pessoa não vai à igreja, a igreja vai até ele. E a igreja somos nós. Né? A igreja é chamados para fora. Certo. Né? A função da igreja hoje, André, não é ficar em 4 paredes. Hoje, as pessoas acham que ser crente, cara, é frequentar um culto de domingo, quarta, quinta, bota a Bíblia debaixo do braço e acha que aquilo ali já está bom para ele. As pessoas hoje estão em busca de status,
eu quero ser alguma coisa na igreja, eu quero ser um músico, eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, um evangelista, mas o cara não sai de dentro da igreja. O nosso trabalho é lá fora, cara. Não Almas. é dentro, é almas. É isso aí, é isso que a igreja... É simples, cara, a gente que complica tudo. É claro que dentro da sua igreja precisa agora sim, é uma forma de... Aí entra uma forma de organização isso aí. onde você vai separar um grupo que vai cuidar da obra da igreja, né, para receber essas pessoas, Claro. um grupo que vai Intercessão. cuidar do ensino, Sim, que isso é muito sim, importante. De acolhimento, né? Isso aí, a obra social da igreja. Sim. Então, assim, eu sempre procurei usar essas duas partes, tanto a obra social quanto a parte de evangelismo / missões. Sim. Por quê? Eu sempre costumo dizer que a igreja tem que estar inserida no meio social. A igreja ela não foi só chamada para poder expulsar demônio. Tá entendendo? Você não está aqui para poder chegar, falar alguma coisa para alguém e liberar a pessoa de barriga vazia. Sim. A gente precisa saber da necessidade das pessoas. Verdade. Né? Eu tive essa experiência há pouco tempo atrás. Nós estávamos saindo da igreja, né? Foi um almoço. Não lembro qual foi o objetivo do almoço. Porque eu só gravei essa questão. Aí estávamos indo para casa. Aí, em frente ali, no Lúcio, né? Caramba, cara. Só de falar já o olho enche d'água. 2 crianças, cara, mexendo no lixo. Pegando batata, tuxa. Comendo. Rapaz, eu dei-lhe um cavalinho de pau, tá no carro e voltei. Aí a Michelle também tava do lado. Aí falou, gente, vão ali. Ele levou todo mundo, levou os 2 garotinhos pra igreja, que lá ainda tinha comida ainda e tal. Aí a Cimei também tava até junto. Aí preparamos uma quentinha. Mas é isso que você acabou de falar. A necessidade. É isso aí. É isso aí, de cara. acolher, né? É isso aí. De pegar, abraçar a pessoa. Rapaz, aí o Bernardo tava falando, pai, não chora não, cara, eu chorava. Cara, não tem como. Você não consegue segurar. Você não consegue. Porque é uma criança, cara. Assim, adulto, a gente aceita tudo mais, que às vezes Mas consegue quando se se virar. trata de criança. De criança não tem como, cara. Não tem Quando tu como. olha pros nossos comendo do bom. Essa questão, escolhendo e tudo mais, eu falo muito isso lá em casa, né? Falo muito com meus filhos sobre isso. E eles entendem, daquele dia em diante também eles tiveram aquele impacto. Eu comecei então a fazer esse trabalho de rua. E André, surtiu um efeito tremendo. Uma das coisas, quando eu chego na rua, eu não divulgo o nome da igreja. Sim. Por quê, cara? Porque a nossa igreja é uma agência. Tá? Sim. Porque a sede mesmo é no céu. Sim. E se é uma agência, eu preciso entender que se de repente a minha igreja está vamos botar 2 quilômetros da sua casa e tem uma igreja do batista presbiteriana do lado da sua casa, por que não eu chegar naquele pastor e falar, olha só, esse homem aqui aceitou Jesus aqui na rua e eu quero que o senhor cuide. Cuida dele. Cara, é simples assim. Eu ensino isso. Eu não fico preocupado, cara, hoje com a igreja cheia não, meu amigo. Não fico não. Almas. É almas. Não importa se o cara vai ficar na comunidade ídolo, se vai ficar na Assembleia, na Batista. O que importa é você pregar o evangelho e ele realmente nascer de novo. Amém. Nascer de novo. Então a gente começou a fazer esse trabalho. E vou te falar, surtiu muito efeito, porque nós tivemos almas para Jesus. Nós temos pessoas na nossa igreja que vieram de culto ar livre. Tá? E Deus me deu pessoas maravilhosas para caminhar comigo. Nós temos lá a diaconisa Carla, em Conrado, nós temos o Barreto, que é um homem que, ele é um Jeremias, ele prega chorando, não tem como você ficar perto dele, cara, você equivale a 3 meses de aula de teologia. Assim, ele é um homem muito centrado, muito inteligente, e Deus me deu a oportunidade de ter essas pessoas do meu lado para me ajudar. Uma das coisas que eu aprendi no ministério pastoral é que você não pode trabalhar sozinho, você não trabalha sozinho. Tá entendendo? Você não trabalha sozinho. E uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte: você tem um sonho. E nesse sonho, se você tiver uma equipe despreparada, esse sonho se torna um pesadelo. Antes de você Ir pra batalha. ir para a batalha, você precisa preparar aqueles que estão contigo.
Aí eu vou, já não satisfeito com esse trabalho de evangelismo e ajudando irmãos que estavam no campo missionário, eu tinha no meu coração desejo de ir para a rua mesmo, tipo assim, que eu quero dizer, levar quentinha, levar a palavra para aqueles que estavam à beira do caminho. E eu não sabia como começar, porque na verdade, cara, é um trabalho muito árduo e nem todo mundo quer fazer. Até que um dia, no dia 23 de dezembro, se não me falha a memória, há uns 4 anos atrás, eu já estou já nesse trabalho já há esse tempo aproximadamente, eu estava comprando materiais de Natal, né, para ceia de Natal, meu telefone toca. E aí, pastorzão, me chama de pastorzão, Vivi da Presbiteriana. E aí, pastorzão, como é que o senhor tá? Tô bem, Vivi, como é que tá? Tô aqui no mercado comprando as coisas. Pastor, o senhor acha justo? O senhor agora tem uma coisa, uma ceia de Natal no dia 25 agora, enquanto nesse exato momento ninguém tem nada na rua para comer? Aí eu falei assim, o que você sugere? Poxa, vamos fazer uma ceia de Natal, vamos comer com o pessoal na rua. Aí eu falei assim, posso te dar a resposta depois? Porque eu tinha que falar com a minha esposa, né? Claro. Assim, caraca, cara, o que ela vai falar? Eu vou falar que eu vou fazer a ceia de Natal na rua, cara. Aí eu liguei pra casa. Assim, Cláudio, poxa, Vivi me... Eu falei assim, é mole, Cláudio. Vivi me chamou assim mesmo. Eu quero jogar com a Vivi. Dá uma malhada. Amortecida no negócio. Aí ela falou assim, não, meu filho, tá tranquilo. Quando ela falou assim, tá tranquilo, eu liguei, fizemos algo bem simples. Tinha pernil, tinha essa coisa toda e tal. Doações? Doações. Cara, você não faz nada sozinho. Sim. Não faz nada sozinho. Só que existem pessoas que acham que para fazer tem que ter muito. Não, meu irmão, você só tem que ser disponível. Tem que ter disponibilidade, vontade. Aí a gente juntou, fizemos doações. No momento, ia só 3, 4 pessoas pra rua. Não ia muita gente pra rua com a gente. Mas a gente levava em torno de 100 a 120 quentinhas. Dava para suprir a necessidade de algumas pessoas. A gente ia num lugar estratégico. Aí, olha só como é que tudo começou. Tinha uma Auroch na época. Abri a caçamba, enchi de coisa. E nesse dia foi só eu, Alexandre, um grande amigo meu, sabe, um homem de Deus, Vivi, a esposa dele, e uma menina de Queimados. Nesse dia a gente começou levando um lanche. Aí, cara, eu sempre andei assim, cara. Camisa normal, boné. Nessa época, nesse dia eu tava de calça jeans, camisa long. Aí eu falei assim, pessoal, vocês ficam aqui porque eu não sei como é que tá a situação aqui. Isso foi no dia 23 de dezembro, debaixo do viaduto de Nova Iguaçu. Sabe ali aquele restaurante do Garotinho? Sim, perto da rodoviária. Aí o que eu fiz? Deixei o carro longe. Aí eu fui pra lá, assim, vou ficar... Sondar o espaço. Vou sondar o espaço. Fiquei como se estivesse esperando um ônibus. Do meu lado tinha um monte de mulheres que estavam vindo do trabalho, do shopping. Sim. Esperando condição para poder... Era umas 7 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco. Horário legal. Horário de verão. Sim. Claro ainda. Claro. Aí tinha um morador de rua, cara, o cara olhando pra mim. Aí eu pensei, esse cara vai me ganhar, né? Esse cara poderia estar pensando assim, aquele playboyzinho, ele tá com dinheiro. Bonezinho, tênisinho, calça jeans. Perdeu. Vai perder. Eu pensando comigo, né? Ele olhando. Aí você, aí pastor? Caramba. Aí, continuei olhando pra frente. Ô pastor, eu olhei pra trás assim. Só tinha mulher atrás de mim. Tô falando contigo mesmo, pastor. Você tá falando comigo, cara? Assim, com o senhor mesmo. Aí, pastor, o que o senhor veio fazer aqui, o senhor pode fazer. Tá tranquilo, o pessoal tá precisando da sua ajuda hoje aqui. Mano, eu não sabia se chorava. Aí, cara, de boa, vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes, o ser humano, vou até botar o violão aqui no chão, cara. Sabe qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é olhar pra você e tentar tirar conclusões. As pessoas acham que ser crente é você andar todo ataviado, de terno, gravata, tá entendendo? Cara, não adianta, cara. Tuxa, sim. Tuxa tá bom, não. Mas Tuxa, papai do céu, conhece ele de dentro pra fora. Charmeiro. Aí eu olho pra você, poxa, não, esse cara aí não tem jeito. Não, peraí. Tá entendendo? Infelizmente as pessoas olham pra você e querem tirar conclusões da forma como você precipita, da forma como você se veste. Ele me surpreendeu, eu chorei, cara. Imagina. Eu chorei.
olha o que ele falou, gente. Não conhecia o cara. Não. E ninguém deu sinal. Nunca vi, cara. Nem deu sinal, ninguém deu sinal, nem nada. Eu cheguei, eu fui sondar, cara. Sim, eu cruzei o braço. E o carro tava longe. O carro tava longe, cruzei o braço e fiquei olhando. Assim, vou ficar aqui olhando aqui pra ver como é que tá a situação. E um monte de morador de rua lá. E ele falou isso pra mim. Eu cheguei perto dele e falei assim, pastor, assim mesmo, pastor, olha só, vou falar uma coisa pro senhor. Eu já comi, ele me mostrou a quentinha dele. E tem outra aqui guardada. Não precisa me dar nada. Mas dê uma coisa para essas pessoas que não comeram nada até agora. Quando eu olhei aquilo, quem tem não quer dividir com a outra pessoa. O cara poderia. Cara, o cara não tem nada. Depois ele falou assim, quer saber, eu vou esconder isso aqui, vou comer o que o pastor trouxe. Para depois mais tarde. Não foi isso que ele pensou. Ele pensou nos outros. Sim. Aquilo me cativou. Aí eu fui, botamos a mesa e fizemos a festa ali com eles e tal. Foi aquela alegria. Cantamos, oramos. Só que não basta só isso. Você não tem que chegar lá só levar o alimento físico. E tem que levar o alimento espiritual também. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus é a oportunidade de ter um espaço para cuidar dessas pessoas. Eu tenho projetos. Inclusive, junto com a Vivi, eu quero colocar isso por escrito. Porque o dia que o Senhor enviar um empresário, cara, a gente precisa estar com isso aqui tudo em dia. Pronto para poder mostrar. Um projeto que eu tenho é ter um espaço onde essas pessoas podem dormir, passar a noite, ter um lugar para ficar e depois saírem para trabalhar. Mas não só isso, não é para eles trabalhar, quer dizer o seguinte, voltar para a rua, uns vendem papelão, mas ter também um lugar ali para eles virem receber o alimento espiritual, o culto, e um banho, e ter um curso, algo de artesanato, para as mulheres, tá entendendo? Ensinar os homens a pintura de carro, alguma coisa desse tipo. Para quê? Para a gente inserir essas pessoas no mercado de trabalho, na sociedade. E uma das experiências que eu tive na rua, foi quando eu conheci o Adriano. Eu tenho certeza que o Adriano vai assistir. O Adriano, cara, ele estava morando na rua. E quando eu cheguei, ele falou assim, já vem mais um para contar história. Aí eu falei assim, não, cara, que contar história? Não, você é igual a todo mundo. Eu odeio crente. Aí eu disse, peraí, cara, não é assim que funciona. Eu quero ouvir sua história. Aí eu estava querendo um cachorro quente. Eu entrei na igreja, ele citou a igreja grande de Nova Iguaçu. Eles mandaram eu sair porque eu não estava vestido adequadamente, eu estava fedendo. Eu só queria um cachorro quente. Eles não me deram nada. E tal. Ele estava muito, muito chateado. Aí, rapaz, ele começou a falar e começou a querer me xingar. Eu falei assim, alto lá, cara, o respeito comigo. Vou falar uma coisa pra você. Para de se dar uma de coitado, cara. Se você tá nessa condição... Aí foi duro. Sim. Se você tá nessa condição de vida aqui, alguma coisa aconteceu. Aí ele fez assim, o que você fez pra estar aqui, cara? Me fala. Qual é o seu vício? Aí ele ficou assim, olha só, vou falar uma coisa pra você. Você tem sim condições de arrumar um emprego e sair dessa vida. Amanhã eu vou passar aqui, vou trazer uma calça, um sapato para você, uma camisa, e você vai procurar emprego. Aí ele olhou, mas quem é? Aí ele começou a se abrir. Mas quem é que vai dar oportunidade para um cara que é morador de rua? Aí ele foi e confessou. E sou também soro positivo. Aí eu falei assim, você acredita em Deus, cara? Aí ele ficou assim, acredito. No outro dia eu fui lá, levei uma calça para ele, uma camisa. Ele se vestiu, fez a barba. Ele saiu, transou pro outro lado, foi no prédio. Aí assim, eu vim aqui para ver se vocês têm uma oportunidade. Ó, cara, você mora onde? Você mora aqui. Aqui aonde? Aqui debaixo dessa marquise aqui. Ó, cara, quê? Você é aquele moço? Ó, cara, sou eu mesmo, cara. Aí ele olhou assim, o emprego é seu. Eita, olha aí, rapaz. Cara, tá até hoje empregado. Carteira assinada. Somente crer. Carteira assinada, trabalho como porteiro, carteira assinada. O nome dele tá no meu telefone gravado como Adriano Milagre. Carteira assinada, entendeu? Carteira assinada, para honra e glória do Senhor, tá na igreja. Hoje ele ajuda também as pessoas, né? Entendeu? Então assim, eu comecei a mostrar que Deus é um Deus que transforma, cara. Amém. Se você não insistir, se você não fizer a pessoa acreditar nisso, o diabo ele vai fazer aquela pessoa acreditar que ele não é capaz, que ele não tem mais jeito.
Cara, só não tem mais jeito pro diabo, cara. Mas pro ser humano tem. O homem foi feito à imagem e semelhança do nosso Deus, cara. Então a gente tem que começar a colocar isso através de quê? Do trabalho social, do evangelismo. Entendeu? Se você não acreditar que Deus pode transformar, para que então que você é crente, cara? Verdade. Não tem como. Então a gente começou então a fazer esse trabalho. Aí o que acontece? O que aconteceu? Veio a pandemia. Sim. A gente teve que recuar. Travou tudo. Travou. Inclusive, contei muito com a ajuda dos irmãos da comunidade evangélica Caíde, de Japeri, que faziam quentinhas. Aí a gente já parou de receber doações de outras pessoas e a própria igreja começou a abraçar a ideia. Entendi. Toda semana, gente. Toda semana eu buscava aqui em Japeri 100 a 120 quentinhas. Caramba, eita. Toda semana. E vou te falar, comida da melhor qualidade. E comida boa, né? Comida boa, comida boa. Eita. Então veio a pandemia, aí alguns irmãos trabalhavam comigo, tinha um problema de saúde, tinha que dar aquela segurada. E aí Pra preservar. aí o que a gente fez? A gente começou a usar o recurso, todas as nossas forças, para poder ajudar essas famílias que têm suas casas, mas que perderam o emprego. Certo. E a gente está até hoje, né, ajudando essas pessoas. A gente, com doações, eu posto no grupo, posto no status, as pessoas me ligam, eu vou lá, busco um quilo de alimento, ou dou a cesta básica. Hoje mesmo deixei uma cesta básica antes de vir para cá, para uma família está pegando. Eu entro em casas, em Queimados, cara, que às vezes você abre, às vezes não, é incrível, cara. Você abre e não tem nada. Numa vez eu entrei numa casa que aquilo me chocou. A casa estava fedendo, as crianças tudo com mau cheiro. Quando a mãe abriu a geladeira estava queimada. Tinha 2 ovos e assim meio estava podre. Nossa. Não tinha nem como fazer para as crianças comerem. E Deus assim nos enviou naquele momento para poder ajudar essas pessoas. E a gente tem contado com parcerias. Por incrível que pareça, pessoas que não são nem da igreja que têm nos ajudado. Acaba ajudando. Tem nos ajudado. O que eu vou falar aqui é muito difícil. A gente não pode chegar aí, né, e deixar de falar. Mas eu recebo mais ajuda de pessoas que não são da igreja do que pessoas que são da igreja. Não, creio. Sensibilidade. Né? A sensibilidade. É claro que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Justamente. Mas eu deixo bem claro para a igreja, pessoal, você não faz a obra para ser salvo. Nós fazemos a obra porque nós somos salvos. E nós precisamos. Eu me sinto bem. Eu me sinto, quando eu chego em casa, cara, você deita na cama com aquele sentimento de dever cumprido. De falar assim, Senhor, manda mais uma aí que amanhã a gente está de volta aí nativa aí. Né? E vamos que vamos. Nossa. Pastor Júlio, estamos chegando no nosso final. E, tipo assim, nossa, um prazerzão. Poxa, igualmente, André. Caramba. Poxa. Nosso primeiro top dos tops. Já abrimos bem. Abrimos bem. Amém. Um amigo. Eu gostaria desse finalzinho aí que você desse um recado pro seu povo, pro povo que está nos ouvindo. Como a gente falou aqui, a gente aqui não está. A gente vem só dizer as obras, né? Não estamos aqui para nada a não ser divulgar o Evangelho, divulgar Jesus Cristo. Isso aí. Né? Aqui tem um espaço para todos. Então, nesses momentos finais aí, e vamos fechar com uma canção, temos um tempinho aí. Dá? Dá. Então, mas deixa suas considerações finais aí e fala do endereço da igreja, quem quiser visitar, quem quiser também cooperar aí com essa campanha, com essa visão missionária, aonde procurar. Fica à vontade, o espaço é seu. Então, nós estamos congregando, né, no caso, ajudando, pastoreando a comunidade evangélica aí de Japeri, Sim. que é na rua Decleciano Feital, número 81, próximo ali ao Barão, Colégio Barão, aquele beco ali que sai ali no Barão, em Japeri, onde temos lá a evangelista Leda na direção também da igreja. Sim. Tá? Nós temos uma igreja em Conrado, que é a Rua Adelaide Vassalo, número 71. Inclusive, dia 14 agora, nós temos o culto jovem, onde Claudinho Maciel vai estar ministrando louvor e vai estar também trazendo a palavra. Tá? Nós temos também uma igreja
em Arcádia, na rua Santa Bárbara, que é em cima da pastelaria do China, ali daquela Parada Feliz. Sim. Né? E a outra, que é em Nova Iguaçu, atrás da Uzimeca, na rua Sebastião Vieira, 57, Comunidade Evangélica ID. Né? Eu sou pastor local, mas nós temos uma liderança. Sim. Estamos sob a liderança da bispa Nádia Macharete, né? E assim, um recado que eu queria deixar é que o evangelho é simples, pessoal. E você já acabou falando aí que o nosso objetivo principal é divulgar, falar sobre Jesus. Pastor Júlio, foi um prazer, mas como já falei lá atrás, foi um prazerzão. Obrigado, mas vamos fechar. Obrigado, pastor. Com música, porque pro inferno tremecer. É isso aí. Né? Música edifica, né? Música. É verdade, é verdade. E mais uma vez que Deus abençoe seu ministério. Amém. Tá? Que continue, Deus possa estar estendendo as mãos poderosas sobre a Amém. sua família, Eu agradeço, te em nome de protegendo Jesus. sempre. Muito obrigado por atender o nosso pedido aí. E sem mais delongas, vamos de música. Pra fechar. Eu que agradeço a você, André, Tuxa, pela oportunidade. Poxa, tá, é um prazerzaço estar aqui com vocês aqui, tá? Valeu, então, nada melhor do que terminar falando sobre o amor de Deus, né? Verdade. O ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, glória a Jesus. Galera, estamos chegando no final. Pô, obrigado a todos aí que ficaram com a gente até agora, tá? Isso aí, galera. Pô, foi maravilhoso. Pastor Júlio, pô, bênção pura. Muito obrigado aí pela sua presença conosco aqui. Deus abençoe sua vida. Tuxa, pô, nossa parceiragem tá ficando maneira demais. E ó, fique ligado aí, aperta o sininho aí pra vocês saberem que tem mais. Tem gente, tem convidado. Fica ligado no próximo convidado. E não esqueça, dá um like lá, dá essa moral pra gente. Faz o podcast explodir. Valeu? Tamo junto. Fala, Tuxa. Isso aí, galera. Contamos com a colaboração de vocês aí, com a força de vocês. Se inscreve no canal, assine o sininho, Divulgue. deixa aquele like lá, divulgue bastante. E tem coisa boa vindo aí pela frente aí, hein? Tem mais, hein? É só o primeiro. Isso aí, foi com pastores, vamos fazer também com líderes de grupos, líderes de bandas, cantores e tem muito mais. Tem muito mais. Até a próxima, gente. Beijo no coração. Valeu, um abraço a todos. Valeu.